Olá, essa é a nossa 7ª aula de introdução à engenharia. Vamos ver sobre o que vamos conversar hoje? Nosso assunto vai ser modelagem e solução de problemas. Quais são os objetivos da aula de hoje? Em primeiro lugar, vai ser descrever esse processo, né? O que é modelar uma situação-problema? Depois, nós vamos falar um pouquinho da importância da ação metódica para a solução de problemas e, por último, vamos apresentar uma metodologia de solução de problemas que você já vai poder começar a utilizar imediatamente. Tá? A gente já conversou bastante, já discutiu em aulas anteriores de que a principal função do engenheiro é solucionar problemas. É para isso que o engenheiro serve, é para isso que ele estuda, né? Agora, antes de resolver um problema, a gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer que ele existe. E segundo, a gente precisa compreendê-lo. Só então a gente vai ser capaz de resolver. Agora, como que a gente entende um problema? Tá? Para entender um problema, a gente precisa modelá-lo. O modelar o problema significa construir uma representação que torne o problema inteligível, né? Então, a palavra-chave aqui, quando a gente fala em modelar o problema, é representação. O modelo é uma representação do problema. Tá? Então, quando a gente vai criar um modelo, quando a gente vai conceber um modelo, tá? A gente precisa, em primeiro lugar, saber para que ele serve. Para que eu estou construindo um modelo? Porque um modelo tem sempre uma finalidade, né? E esta finalidade é que vai definir o que vai fazer parte do modelo ou o que não vai fazer parte. Então, a primeira coisa, né, que alguém que vai conceber um modelo precisa ter consciência é da sua finalidade, tá? Ou seja, quem modela, você no caso, né, o engenheiro, tá, vai ter que saber responder para que está construindo o modelo, tá? O que eu quero descobrir com ele, tá? Que problema exatamente eu desejo resolver? Porque, na verdade, o modelo, ele é, como eu já disse antes, é uma representação da realidade. Se ele é uma representação, ele é um recorte da realidade, ele não é a realidade toda, tá? Então, o modelo, ele é uma imagem, é uma forma de olhar aquela realidade que eu quero intervir. Então, imagina o seguinte, imagina que você é um fotógrafo, tá? E você, um fotógrafo jornalístico, vamos dizer, e você quer passar uma certa mensagem, você tem um objetivo com aquela foto. Dependendo deste objetivo, você vai enquadrar certa coisa, você vai dar um zoom na coisa, ou vai ampliar, depende de onde você quer chegar, depende do objetivo daquele seu modelo. Então, imagine o seguinte, tá? Para que essa foto seja útil, tá? Que esse modelo seja útil, você tem que ressaltar os aspectos mais relevantes e deixar de fora aqueles que não interessam tanto para o seu objetivo. Então, imagina que você que você vê essa foto aqui, tá? Não sei se você consegue enxergar bem aí. Nessa foto tem aqui uma floresta e aqui a gente tem um gorila, tá? Se você enxergar só esse enquadramento, só este recorte da realidade, tá? Você vai chamar atenção para o gorila, ou seja, você vai imaginar que o objetivo do fotógrafo ao fotografar aquele gorila era mostrar como é que o gorila vive.
né? Mostrar que ele vive no meio da floresta, com árvores grandes, né? Agora, se você vê uma outra foto, com outro recorte, com outro enquadramento, você pode supor que o fotógrafo tinha um outro objetivo. Ele poderia estar querendo denunciar algo ou mostrar onde que aquela cena estava acontecendo. Reparem nessa outra foto aqui, nesse outro enquadramento, tá? Aqui, olha, nessa foto nós temos o mesmo gorila, a mesma floresta, só que aqui você percebe que esse gorila não está na selva. Você percebe que esse gorila está num jardim zoológico, tá? O que que esse exemplo nos mostra? Esse exemplo nos mostra que um recorte da realidade, ele serve para comunicar diferentes coisas, tá? Então, aquilo que você escolhe mostrar ou que você escolhe deixar de fora, tá? Ajuda a resolver o problema que você tem, tá? Então, lembrando, um modelo é um recorte da realidade, tá? Ele é uma imagem da situação sobre a qual você quer intervir. Tá? Então, uma foto é um tipo de modelo, é uma representação da realidade. Mas a gente tem inúmeros outros tipos de modelos, principalmente aqueles mais ligados à engenharia. Tá? A gente pensa logo, quando a gente fala em engenharia, em modelagem de problemas, a gente pensa em modelagem matemática, em equações matemáticas. Equações são modelos muito utilizados na engenharia, mas não são os únicos. Se você pensar bem, quando a gente fala em engenharia civil, uma maquete de um prédio ou uma planta de uma construção também são modelos, tá? Então, aqui eu listei alguns tipos de modelos para a gente conversar, né? Primeiro, nós temos, como eu já falei, as equações matemáticas, que é uma forma que a engenharia usa muito, a ciência usa muito, né, para entender a realidade, né, que são as equações matemáticas. Outro tipo de modelo é a modelagem computacional, tá? A modelagem computacional passou a ser muito utilizada nos últimos 10 anos, principalmente para entender problemas muito complexos. Então, a gente começa a usar o computador para fazer simulação, tá? Outro tipo de modelo, como eu já falei aqui, são as maquetes e as plantas, né? Plantas de prédios, enfim, né? Além das maquetes e das plantas, a gente também tem os protótipos. Os protótipos são muito usados, por exemplo, pela engenharia mecânica, quando você quer criar um novo produto, mas antes de você fazê-lo em escala industrial, você faz um protótipo, né, que é um modelo menorzinho daquele produto que você quer fazer em larga escala, tá? E, além desses todos, você ainda tem os modelos esquemáticos, né? Exemplos de modelos esquemáticos muito usados na engenharia são o modelo cibernético, que é isso aqui, ó, que o modelo cibernético, ele é essa forma de representar um processamento onde existem entradas e saídas, e muitas vezes relações de retorno, de feedback, tá? Esse esqueminha aqui, ele é clássico, né? E ele é muito útil, por exemplo, na engenharia de produção, para entender processo fabril, tá? Um outro esquema, que é um tipo de modelo muito usado na engenharia também, é o fluxograma, tá? Na computação também. Aqui, ó, o fluxograma, ele é uma representação gráfica, uma representação esquemática de um fluxo. Ó,
Começa aqui pode ser fluxo de informação, pode ser de atividades, enfim. Um fluxograma, ele, como o nome diz, é uma representação gráfica de fluxos, certo? Esses são modelos que você vai começar a encontrar muito pela frente, né? Cada disciplina que você vier estudar, ou cada trabalho que você estiver realizando, num estágio, num emprego, o que seja, você vai se deparar com uma série de modelos. Então é interessante já começar a tentar identificá-los, tá? Já desde o primeiro período, tá bom? Lemoine, que é um acadêmico francês, ele diz que um modelo deve ser suficientemente ensinável para ser praticável. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você só consegue colocar um modelo em prática se você conseguir ensinar para outra pessoa o que ele significa. Se o modelo não for bem compreendido, a ponto de você poder fazer com que outra pessoa também o compreenda, ou seja, se ele não for ensinável, muito provavelmente você não vai conseguir colocá-lo em prática, tá? E essa reflexão do Lemoine, tá, nos leva a algumas noções importantes. Primeira delas, é preciso lembrar que um problema não é resolvido quando se encontra a solução. O problema só estará resolvido de fato depois que a solução tiver sido implementada, tá? Então não adianta você ter uma ideia brilhante para resolver um problema se você não colocar em prática, tá? Então a solução tem que ser implementada para você de fato ter um problema resolvido. Isso parece óbvio, mas nem sempre é, tá? Uma outra reflexão aqui, quando falamos em modelos, é a gente considerar que os modelos visuais ou concretos, como maquetes, esquemas ou até rabiscos numa folha de papel, que também são modelos, né? Eles costumam ser muito efetivos como meio de comunicação e incentivo à colaboração, tá? Pensa o seguinte, provavelmente você já vivenciou alguma situação em que você estava tentando resolver um problema com um colega e vocês não conseguiam se comunicar bem. De repente, um pega uma folha de papel e faz um rabisco e tudo passa a ser compreendido melhor, tá? Então, os modelos concretos, às vezes, são mais úteis para comunicar do que os modelos teóricos, enfim. Depende, como eu já disse antes, da finalidade da modelagem, da finalidade da construção do modelo, tá? Portanto, é melhor deixar modelos mais difíceis, aqueles mais sofisticados, mais complexos, né, só para os problemas de fato muito complicados, tá? Quanto mais simples o modelo, melhor, tá? Agora o que a gente precisa é entender como é que a ação metódica, né, ajuda a resolver problemas, né? Então vamos falar um pouquinho de método, né? Disse que qualquer um é capaz de obter resultados razoáveis, desde que siga um método adequado, tá? Essa frase demonstra a importância que damos à ação metódica, né? Descartes, o filósofo francês, né, nos dá a ideia de que se todos os indivíduos são dotados de razão, tá? Então, o fato de que alguns alcançam melhores resultados do que outros está naquilo
que eles podem estar fazendo de diferente, tá? Ou seja, o método escolhido, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a gente não consegue resolver um determinado problema porque a gente escolheu o método errado, tá? A engenharia é uma carreira muito centrada no método científico, na ação racional. O que é o método científico? O método científico, de acordo com Descartes, que é essa figurinha aqui que temos ao lado, tá? Diz o seguinte: de acordo com ele, os nossos sentidos e a nossa razão são imperfeitos. Por isso é preciso buscar evidências examinando e testando, tá? O método científico, então, refere-se fundamentalmente a algumas poucas regras que devemos respeitar para garantir que estejamos agindo de maneira racional em busca do conhecimento. Tá? E, baseado no método científico, que vem lá do século XVII, né, a engenharia contemporânea desenvolveu um método de solução de problemas, né, que é muito utilizado em várias situações. Certamente, numa situação de trabalho, de estágio que você se deparar, você vai usar a metodologia de solução de problemas. Por isso ela é ensinada aqui agora, no curso de Introdução à Engenharia, logo no primeiro período. Então vamos olhar como é essa metodologia de solução de problemas, tá? Ela é dividida em 4 etapas: planejamento, execução, teste e ação corretiva, tá? Na etapa de planejamento, a gente identifica o problema, tá? Comparando com os resultados obtidos e a meta previamente estabelecida. Que a gente costuma dizer que um problema é um desvio da meta. Um problema é algo que sai diferente do que você gostaria que fosse. Aí você tem um problema, tá? Então, a gente identifica um problema comparando resultado com meta, tá? Se o resultado for diferente da meta, significa que você está com problema. Depois disso, você vai analisar essa situação problema, né, com base em fatos e em dados. Depois, você vai identificar as causas fundamentais. Por que aquele problema está acontecendo, né? E uma vez que você tem identificado as causas, você vai fazer um plano para solucionar esse problema atuando sobre as causas. Essa é a etapa de planejamento. Nessa etapa, você só reconheceu as coisas, você ainda não fez nada. Você vai fazer justamente na etapa de execução, que você vai colocar em prática o plano da etapa anterior. Depois que você colocou em prática, chega a hora de testar o que você executou. Você vai, então, verificar os resultados após a implementação. E você vai comparar esses resultados aqui com aquela sua meta inicial. Se a meta não tiver sido atingida ainda, significa que você ainda não conseguiu resolver o problema. Então, você precisa ir para uma ação corretiva, tá? Agora, se a meta foi alcançada, significa que o problema foi resolvido e que você tem que garantir que ele não vai acontecer mais. Então, chegou a hora de padronizar o seu processo, incorporando a solução à rotina operacional. Essa é a metodologia de solução de problemas que a engenharia utiliza, tá? E é importante a gente notar o seguinte: tanto a metodologia de solução de problemas quanto o método científico são coerentes. Por quê? Porque ambos buscam evidências, né? Ou seja, atuam sobre fatos e dados, ambos analisam a situação problema, ambos buscam as possíveis causas, né? E ambos revisam a solução encontrada, tá? Então, a gente pode dizer que a metodologia de solução de problemas é
é um método científico operacionalizado para a prática da engenharia, para a prática das organizações, certo? Na próxima aula, o que nós vamos ver na próxima aula? A gente vai introduzir o conceito de qualidade, com letra maiúscula, tá? Relacionando com as transformações ocorridas com a competitividade industrial mundial. Também vamos entender conceitos como gerenciamento da qualidade, cliente, processo, variabilidade, mais uma vez o nosso querido problema, que a gente vai aprender a gostar de problema, tá? E por fim, na próxima aula, a gente vai aprender alguns métodos e ferramentas para a melhoria de processos, certo? Bom, para fechar a nossa 7ª aula de Introdução à Engenharia, eu tenho uma atividade para propor a vocês. Nessa atividade, tá? Eu quero que vocês escolham um problema. Eu falei que a gente ia aprender a gostar de problema aqui, né? Quero que vocês escolham um problema para resolver e quero que aplique a metodologia de solução de problemas que a gente acabou de ver, tá? Aquela em 4 etapas, está lembrado? Tá? Começa com alguma coisa simples, alguma coisa que aconteça dentro da sua casa. Por exemplo, pensa assim, a conta de luz lá de casa está muito alta. O que eu posso fazer para resolver o problema? Pensa numa meta. Quanto que você acha que seria razoável o custo da sua conta de luz? Vê o quanto o valor que você está pagando hoje está distante dessa meta do que você gostaria de pagar ou do que você acharia justo ou razoável. E começa a aplicar a metodologia de solução de problemas naquelas 4 etapas para resolver esse problema. Certo? Então, até a próxima aula. Muito obrigada. Olá, essa é a nossa 7ª aula de Introdução à Engenharia. Vamos ver sobre o que vamos conversar hoje? Nosso assunto vai ser modelagem e solução de problemas. Quais são os objetivos da aula de hoje? Em primeiro lugar, vai ser descrever esse processo. Né? O que é modelar uma situação-problema? Depois, nós vamos falar um pouquinho da importância da ação metódica para a solução de problemas e, por último, vamos apresentar uma metodologia de solução de problemas que você já vai poder começar a utilizar imediatamente. Tá? A gente já conversou bastante, já discutiu em aulas anteriores de que a principal função do engenheiro é solucionar problemas. É para isso que o engenheiro serve, é para isso que ele estuda, né? Agora, antes de resolver um problema, a gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer que ele existe. E segundo, a gente precisa compreendê-lo. Só então a gente vai ser capaz de resolver. Agora, como que a gente entende um problema? Para entender um problema, a gente precisa modelá-lo. Modelar o problema significa construir uma representação que torne o problema inteligível, né? Então, a palavra-chave aqui, quando a gente fala em modelar o problema, é representação. O modelo é uma representação do problema. Tá? Então, quando a gente vai criar um modelo, quando a gente vai conceber um modelo, tá? A gente precisa, em primeiro lugar, saber para que ele serve. Para que eu estou construindo um modelo?
Porque um modelo tem sempre uma finalidade, né?